Salve, salve família! Hoje eu tô aqui com o Alan e com o Rian pra fazer o seminário de marcas do Flow Podcast. Antes de falar quando e como o Flow foi se desenvolvendo no mercado, eu quero falar um pouco antes, de como ele foi pensado, por quem ele foi pensado e como é que funciona ele. E para quem não sabe, a galera do Flow nem sempre foi a galera do Flow. O Igor e o Monark já tiveram há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, exagerei. Eles tiveram um tempo atrás canal de gameplay. Um jogava muito Minecraft, o outro jogava muito GTA. E essa é a história de como eles começaram no YouTube. E também tem o Gian, que é meio que um terceiro membro fundador do programa. E ele sempre cuidou mais dessa parte de coisas técnicas de outros canais, mas nunca teve seu próprio canal. E fazendo gameplays e não aguentando mais esse mercado, eles concordaram, e até hoje eles concordam, que o Flow Podcast nada mais é do que um fruto do ódio e da depressão deles. E para o nome do Flow, eles tinham pensado primeiro em Cut Flow, mas o Igor disse sempre que Flow ficaria melhor, e foi o nome que foi decidido por eles. E de acordo com o Bruno, vulgo Monark, o Flow sempre foi diferente porque ele tinha muita liberdade, criando sempre um espaço onde o convidado se sentia à vontade para explorar ele mesmo. Então era um espaço bom que podia fazer o que quisesse, colocar, como eles sempre dizem, o pé na mesa, beber cerveja, fumar maconha se quisessem. Isso é uma boa parte do que o Flow é. Sempre não tem uma conversa prévia, os convidados só chegam, conversam e tem uma relação humana. E para quem não sabe ainda, o podcast foi inspirado totalmente em The Joe Rogan Experience, um programa americano, também um podcast, muito parecido com o Flow de Joe Rogan, que eles criaram há muito tempo e começaram a fazer agora. E no início, o Monark e o Igor bancavam todos os custos do Flow, mas isso parou a partir de fevereiro ou março desse ano, quando todos os custos começaram a se pagar e atualmente eles vivem apenas do Flow. E eles ganham dinheiro através de patrocínios, AdSense e de seus inscritos na Twitch. Eles também têm 3 canais de cortes que contêm apenas trechos e pedaços do seu programa. Isso ajuda muito a divulgação e ganha mais dinheiro com isso, né? O produto principal do Flow é o podcast em si, mas no site também dá para você virar um membro, e assim você apoia o podcast e ganha alguns benefícios. Também, durante a gravação do programa ao vivo, você pode comprar algumas certas mensagens, como por exemplo um salve, uma divulgação, uma propaganda e diversos outros tipos de mensagem. O preço das mensagens variam de 300 bits a 1.200 bits. Isso, convertendo para real, dá mais ou menos 16 a 64 reais. Já a propaganda, ela custa no mínimo 20.000 bits. Isso é o equivalente a 1.220 reais. Bom, para virar um membro do Flow, existem 2 planos. O membro Flower Humilde, que custa 20 reais por mês, e o membro Flower Burguês, que custa 50 reais por mês. Também tem como você virar sub na Twitch, que você pode dar de graça se já tiver o Amazon Prime, ou pagar o mensal, que varia de R$ 22,99 a R$ 111,99. O Flow tem sua gravação transmitida ao vivo na Twitch, no YouTube e no Facebook. No YouTube e no Facebook nós também temos os famosos cortes do Flow. Já o podcast em si é distribuído no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Deezer, na Apple Podcasts e no próprio site do Flow. O Flow é muito promovido através das suas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook. O Buzz Marketing também é muito relevante nessa promoção, já que o podcast já recebeu grandes convidados através de pedidos e boas descrições dos fãs. Também temos que destacar a grande divulgação que se tem através do convidado. Por exemplo, o Matuê, quando foi entrevistado, atraiu vários dos fãs dele a assistir ou escutar o podcast. Bom, começando a fazer a SWOT do Flow Podcast, vou começar falando sobre sua primeira força. A primeira força é que o Flow Podcast está presente em diversas plataformas, como YouTube, Spotify, Twitch, entre outros. Isso facilita muito o acesso de várias pessoas que acessam uma plataforma ou outra. Isso junta todas e ajuda muito o Flow Podcast. Outra força é que eles têm uma ótima relação com diversas personalidades famosas da internet. Isso facilita muito eles descobrirem novas pessoas para chamarem para o podcast, pessoas interessantes e que também tragam um novo público para eles. Isso é muito bom e ajuda muito no divulgamento da sua marca e do seu programa. Entrando em outra força, todos sabem que o podcast não é algo novo, é algo que existe há muito tempo. Mas esse nicho no Brasil, que é um podcast de conversa / entrevista,
eles são pioneiros, então eles são o primeiro a fazer isso, então tem um monte de pessoas que classificam eles como o melhor por terem sido o primeiro. Isso ajuda muito a divulgação deles e o próprio público se fortificar mais. Bom, outro ponto de força do programa é que eles conversam com todo tipo de pessoa de qualquer ideologia, trazendo pessoas que nunca ouviriam falar do Flow começarem a assistir, como uma pessoa de esquerda que começou a ouvir o Flow porque foi algum deputado ou algum político de esquerda lá, ou de direita, ou vice-versa, ou etc. Isso ajuda muito a aumentar seu público e aumentar ainda mais o seu programa e a sua marca. Já quando entramos em fraquezas, a gente pode colocar como eles falam sobre assuntos polêmicos. Porque, como eu disse anteriormente, eles falam com diversas pessoas e sobre vários assuntos diferentes. Isso às vezes pode dificultar algumas marcas de patrocinar, porque as marcas são mais tradicionalistas e etc. Isso acaba sendo uma fraqueza do programa. Bom, como todos sabem, pelo menos a maioria, a cultura do cancelamento é algo muito forte na internet. Isso é muito danoso para várias marcas e pessoas e personalidades famosas. Muitas vezes estão certas, mas muitas vezes também podem estar erradas. E isso pode acontecer e acontece com o Flow muitas vezes, porque como eles falam com várias pessoas e, sei lá, por 2 horas e meia, muitas vezes, ou até mais, isso pode ser tirado várias frases ou várias conversas de contexto e acabarem cancelando eles no Twitter, Facebook, etc. Isso pode ser ruim porque afasta possíveis ouvintes do programa, né? E isso é muito danoso e muito difícil para eles. E outra coisa muito ruim para o Flow é que eles, ao mesmo tempo que ele tem ótima relação com várias personalidades, eles também entram em atritos com outras muitas, como Nando Moura, Felipe Neto, e isso diversas vezes causa um atrito entre seus fã-clubes, ou até mesmo de marcas que patrocinam um, não patrocinam outros. Como já foi acontecido, o Felipe Neto já tirou alguns patrocínios do Flow, e isso é bem difícil e acontece diversas vezes. Já em oportunidades, a gente tem a oportunidade dele gerenciar e mostrar para esses novos podcasts que estão entrando nesse nicho como funciona, como eles devem fazer para ganhar dinheiro com isso, e é algo que eles já estão seguindo um pouquinho, mas nem tanto. E isso é algo que pode funcionar muito e abrir mais ainda o mercado. Como segunda oportunidade, eles podem criar outros programas que eles apresentam, com outro nicho, com outra pegada, com outra proposta. Isso pode ser bom porque eles já consolidaram sua fama e sua imagem com esse público que eles têm e o público pode ter uma fácil aceitação deles no outro mercado. E falando dessas oportunidades que eles já começaram a usar, eles vão abrir uma loja agora em dezembro, é o plano para eles começarem a vender, que é uma loja com produtos oficiais do Flow Podcast, que vai vender roupas, seda para bolar um tabaco orgânico, como eles dizem, e outros produtos. Isso é uma ótima tentativa e provavelmente vai dar muito certo para eles ganharem mais dinheiro ainda. E outra oportunidade que eles já começaram a colocar em prática é que eles alugaram quase uma mansão, mas vai ser um estúdio gigante para comportar diversos podcasts desse nicho ou de outros nichos que podem vir a surgir. Mas como o Podpah, o Master Podcast e etc. Todos esses são podcasts que estão debaixo do seu guarda-chuva e eles podem fazer como se fosse uma emissora de TV, colocando vários programas embaixo de tudo que é do Flow Podcast, como se fosse um selo deles. Isso vai começar, eles ainda não deram uma data específica, mas a casa já foi alugada e o pontapé inicial já foi dado. Em ameaças, a gente pode falar uma coisa que eles não consideram tanto, que eles sempre descartam isso, mas é algo que ainda é existente e que pode vir a ser uma ameaça maior ainda. É que como esse mercado de podcast, de conversa e tal, esse certo nicho está começando a crescer, é uma concorrência e isso pode começar a afetar um pouco mais seu programa. Eles podem deixar de ser únicos nesse nicho e juntar mais pessoas nessa mesma coisa e pode saturar um pouco o mercado. E como eu disse, eles vão criar uma loja e uma ameaça que é possível que não tenha uma grande aderência dos seus produtos. Isso vai ser muito ruim porque vai ser todo um capital investido e jogado fora. Mas ainda assim eles podem contornar, mas não deixa de ser uma ameaça. E como eu já disse, o Flow é cancelado diversas vezes, por motivos que podem ser ou um assunto que é polêmico e divide opiniões, ou porque o monarca está falando bosta. Isso pode ser muito perigoso porque pode bloquear muito a entrada de algum público em potencial ou afastar o público que já está consumindo o produto. Então, isso é muito ruim para a marca e seu produto, que é o Flow. Uma das grandes estratégias do Flow é que ele não é mais um podcast de entrevista, e sim uma conversa descontraída, longa e livre, como um papo de boteco entre amigos. E complementando essa ideia de conversa, naturalmente é dada uma grande liberdade para o convidado demonstrar suas ideias sobre diversos assuntos. Dá para se dizer também que o Igor e o Monark já tinham uma certa fanbase antes do podcast, o que acabou juntando e formando uma outra grande fanbase, só que agora
do Flow. A grade do horário também é uma grande coisa a se destacar, já que agora boa parte do público já sabe que às 8 horas da noite vai ter um Flow e adapta a sua rotina a isso. A estratégia vai até além, já que a agenda do podcast é divulgada toda semana nas redes sociais. O visual do Flow na Twitch, no Facebook e no YouTube também dá um grande auxílio à audiência, já que há muitas pessoas que não conseguem só escutar e querem ver algo também. E uma outra grande estratégia do Flow são os cortes. Isso porque o podcast pode ser considerado grande e muitas pessoas evitarem ele por isso. Só que os cortes funcionam como um teaser do programa e acaba atraindo muito público, por ser algo pequeno, facilitador, muito bom e extremamente chamativo pelas thumbs e títulos. O canal de cortes, inclusive, chega a cerca de 60 milhões de views por mês, 3 vezes mais que o canal principal. Hoje, pela grandeza, toda ação que se tem no Flow atrai ainda mais visibilidade, e com isso, a monetização aumenta e mais patrocínios são atraídos. Aliás, você sabe qual que é o corte do Flow mais visualizado no YouTube? Bom, é esse aí. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor e aqui do meu lado o Monarcão. E aí, galera? Hoje nós vamos trocar ideia com o grande Diogo Defante. Tudo bom, cara? Beleza? Tudo bom? Cara, então, tranquilo. Vim aqui, queria dizer uma parada pra vocês importante. Na verdade, eu vim só pra mandar vocês tomarem no cu de vocês. Agora vamos para umas curiosidades? Um dos nomes sugeridos por Monark durante a criação do podcast foi Engrenagem Social. O Flow é totalmente inspirado no podcast do humorista americano Joe Rogan. A equipe do Flow também produz e aloca outros podcasts, como o Podpah, o Saco Cheio e o Master Podcast. O Flow antigamente era patrocinado pelo Vigia de Preço, uma empresa que tem o Felipe Neto como sócio. E o Monark tem uma fama de tretar bastante com o Felipe Neto no Twitter. Depois de alguns acontecimentos, a empresa retirou o patrocínio do podcast. O Felipe Neto já fez diversos tweets negando que foi o motivo do cancelamento do patrocínio. Por outro lado, o Monark já postou um print da conversa com o CEO da Vigia de Preço, que expõe o Felipe Neto, que foi um dos motivos para a retirada, e ainda segundo o podcaster, o youtuber estava incomodado com a decisão de patrocinar o Flow sem ser consultado. E como última curiosidade, você sabia que o Flow já inspirou um podcast na ETEC Martin Luther King? Isso mesmo, o Turma do Matias tem uma grande inspiração nesse gigantesco podcast e bebe bastante dessa fonte. E eu vou deixar pra vocês uma das melhores cenas que já teve aí, hein? Opa, Matias! O Matias atendeu. Opa, Matias! Matias? Matias, Silêncio aí, vamos ouvir. tá bem, mano? Tá dormindo? Tem podcast pra gravar, mano. O Milagre tá esperando nós. Geral entrou. Só entra pra contar aí, pelo menos. Não tem a menor condição. Meu Deus! Eu gravei tudo isso, meu Deus. Você gravou isso, gente? Tá gravando? Gente, ele tá na call? Não, ele tá... Oi, você gravou isso, mano? Gravei! É isso, mano. Só fazer a contagem, Matias. Faz a contagem, mano. Não tem sim. Pô, entra aí, vai ser engraçado. Faz a contagem. Ele falou que não tem o quê? Ele falou que não tem o quê? Não tô ouvindo. O que ele tá falando? O que, Matias? Não tem nada a ver, vocês só colam. Não ouvi, mano. Tô escutando. Manda um áudio e vocês colam. Ah, não, mas tem que ser ao vivo o bagulho. se Pô, foder. Matias, participa lá, mó Mano. B.O. pra nós chamar o Milagre. Meu Deus, Participa eu quase com o som, vomitei. você tá no meio da De rua, tanto rir. Mano, eu tô chorando, mano. Eu tô chorando, meu Deus. Eu quase vomitei de rir, cara. Eu tô passando mal. Tá bom, Matias. Mas dorme bem aí. Você tá suave? Mas algum bagulho de saúde ou é só sono mesmo? Eu tive que sair com a minha mãe pra fazer um bagulho.
Ah, mas tá suave. Mas assim, Meu né? Deus. Cuidar bem do freio, mano. Covid, essas Ah, fitas eu tô não. passando mal, velho. Não necessita não. Só faz a contagem aí por telefone, pô. O cara tá Coloquei o gemendo, telefone velho. aqui, só conta 3, 2, 1 e aí vai tá valendo. Os kits super não dá não. Só fala aí 3, 2, 1, pô. Já tá Três, gravando. Mano, juro, eu tô passando mal, muito. Ixi, Desligou? não, tá reconectando. Essa foi uma das melhores partes do meu mês, velho. Coloca essa parte do Matias depois da música do final, cara. Não. Porque tava reconectando, meu Wi-Fi caiu na hora. Mano, que momento maravilhoso. Está gravado? Tá. Tá. Meu Deus. Meu Mano, Eu tô passando mal, velho. eu tô passando mal também. Bom, isso é tudo. Muito obrigado a todos que assistiram. E dá uma passada lá no Turma do Matias pra ajudar a gente. É isso, gente. Tchau.